Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Era uma tarde de outono de 2018, quando decidi explorar a casa abandonada no fim da rua da minha avó, no interior de Minas Gerais. Eu tinha 28 anos, era fotógrafo freelancer e vivia obcecado por lugares esquecidos. A casa era um sobrado antigo, daqueles de fazenda do começo do século XX, com as paredes de taipa rachadas, janelas quebradas e um portão de ferro retorcido que ninguém ousava encostar. Todo mundo na cidade chamava de casa do seu Zé, o velho que morreu ali dentro sozinho em 1997. Eu não acreditei nas histórias, peguei minha câmera, uma lanterna, um canivete e fui no fim da tarde, quando a luz ainda era boa para fotos. O sol já estava baixo, pintando tudo de um laranja doentio. Empurrei o portão, ele rangeu como se doce. O quintal estava tomado por mato alto, cipós e um silêncio que parecia vivo. Subi os 3 degraus da varanda. A porta da frente estava entreaberta. Empurrei devagar. O cheiro me acertou primeiro. Mofo, madeira podre, um leve toque de algo doce e podre, como carne esquecida. Lá dentro, a sala estava quase intacta. Móveis velhos cobertos por lençóis amarelados, um crucifixo torto na parede, um relógio de pêndulo parado nas 3h17. Tirei algumas fotos. O flash iluminava partículas de poeira que dançavam como se tivessem vida própria. Subi as escadas. Cada degrau reclamava meu peso com um gemido longo. No corredor do andar de cima, o ar estava mais frio. Notei que todas as portas dos quartos estavam fechadas, menos uma no final. Empurrei. Era o quarto principal. Uma cama de casal com colchão mofado, um guarda-roupa enorme de jacarandá e, na parede oposta, um espelho antigo rachado no meio. Quando apontei a lanterna para ele, por um segundo jurei que vi movimento atrás de mim. Virei rápido. Nada. Só o corredor escuro. Foi aí que comecei a ouvir. Um barulho baixo, como passos descalços arrastando no assoalho, vindo do quarto ao lado. Congelei. O som parou, respirei fundo e fui verificar. O quarto estava vazio, só um berço de madeira virado e cortinas rasgadas balançando, embora não houvesse vento. Saí de lá com a nuca arrepiada. Desci para a cozinha. A pia ainda tinha pratos sujos, como se alguém tivesse saído às pressas décadas atrás. Abri a porta do porão. Sim, tinha um porão. A escada era estreita e inclinada. O cheiro lá embaixo era pior. Terra úmida e algo metálico. Iluminei as paredes. Havia marcas de arranhões na altura dos olhos, como se alguém tivesse tentado subir desesperadamente. Foi quando escutei claramente uma respiração, não minha, pesada, perto, atrás de uma das pilhas de caixotes velhos. Apontei a lanterna. Nada, mas a respiração continuou, agora mais rápida, como se a coisa estivesse se aproximando. Meu coração martelava. Recuei devagar, sem virar as costas. Subi os degraus correndo. Quando cheguei na cozinha, a porta que eu tinha deixado aberta estava fechada. Eu não fechei. Tentei abrir e estava emperrada, como se alguém estivesse segurando do outro lado. Bati com o ombro. 1, 2, 3 vezes. No quarto golpe, ela cedeu de repente e eu quase caí para a frente. Foi aí que vi. No corredor que leva à sala, uma silhueta, alta, magra, parada no escuro. Não dava para ver o rosto, mas senti que estava me olhando. Não corri. Fiquei paralisado uns 2 segundos, que pareceram minutos. Então ela se moveu, não andou, deslizou na minha direção. Corri para a porta da frente. O trinco estava travado. Eu tinha certeza que não tinha travado. Enquanto lutava com ele, ouvi passos rápidos atrás de mim, subindo as escadas do porão agora. Consegui abrir. Saí tropeçando, caí no quintal, me levantei e corri até o portão sem olhar para trás. Só parei quando cheguei na casa da minha avó, 3 quadras adiante. Estava sem fôlego, suando frio. Quando contei para ela, tremendo, ela só me olhou com pena e disse baixinho:
O Zé não morreu sozinho. A mulher e a filha dele sumiram 2 dias antes dele ser encontrado. Ninguém nunca achou os corpos. Naquela noite, revelei as fotos no meu notebook. A maioria saiu normal. Mas na última foto que tirei no quarto principal, antes de descer, o espelho rachado mostrava algo que eu não vi na hora. Atrás de mim, refletido, uma figura magra com os olhos fundos, parada bem perto da minha nuca. Apaguei todas as fotos, mas até hoje, quando estou sozinho em casa à noite, ainda ouço aquele arrastar de pés descalços no assoalho. E às vezes, quando me olho no espelho do banheiro, tenho a impressão de que algo atrás de mim demora 1 segundo a mais para sumir. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos, sou de Minas Gerais e durante muito tempo evitei contar essa história, porque nem eu consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não acredito facilmente em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Sempre fui o tipo de pessoa que procura uma explicação lógica para tudo. Mas existe uma experiência que simplesmente destruiu todas as minhas certezas. Isso aconteceu em 2019. Na época, eu trabalhava instalando equipamentos de internet via rádio em pequenas cidades do interior. Viajava muito, quase sempre sozinho. Em uma sexta-feira, terminei um serviço perto de uma cidadezinha chamada Rio Espera. Como ainda era cedo, resolvi passar na casa de um amigo de infância que morava ali havia alguns anos. Conversamos durante horas, tomamos café e começamos a lembrar das aventuras da adolescência. Foi então que ele comentou sobre uma velha casa abandonada que ficava no alto de uma colina a uns 5 quilômetros da cidade. Segundo ele, ninguém entrava lá havia décadas. A história dizia que uma família inteira havia desaparecido na década de 70. Nunca encontraram os corpos. A polícia concluiu que todos tinham fugido, mas os moradores juravam que aquilo nunca fez sentido. Confesso que achei interessante, mas não assustador. Sempre gostei de fotografia e lugares antigos. Meu amigo até tentou me convencer a não ir. Cara, durante o dia até vai, mas não entra lá à noite. Ri da recomendação. Achei que era mais uma dessas lendas inventadas por moradores do interior. No sábado, depois do almoço, resolvi conhecer o lugar. A estrada era de terra e terminava praticamente em frente à propriedade. A casa apareceu entre árvores enormes. Era muito maior do que eu imaginava. 2 andares. Janelas quebradas, parte do telhado afundado, a varanda tomada pelo mato. Mesmo sendo pleno fim de tarde, o lugar parecia escuro demais. Era como se a própria luz evitasse entrar ali. Desci do carro com minha câmera. O silêncio era absoluto, nem pássaros, nem cigarras, nem vento. Apenas silêncio. Comecei fotografando o lado de fora. Tudo parecia normal, velho, abandonado, mas normal. Foi quando encontrei a porta principal entreaberta. Achei estranho. Pelo estado da casa, imaginei que estivesse caída no chão. Empurrei devagar. Ela abriu sem fazer quase nenhum barulho. Lá dentro, o cheiro era forte. Madeira úmida, mofo, terra e um odor estranho, parecido com roupa guardada durante muitos anos. A sala ainda tinha móveis, cobertos de poeira, um relógio de parede parado, retratos antigos completamente desbotados, uma cadeira de balanço, e foi justamente essa cadeira que chamou minha atenção. Ela estava balançando, muito devagar, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Parei, olhei para todas as janelas, nenhuma corrente de vento. O ar estava completamente parado, resolvi fotografar. Quando olhei a foto na câmera, a cadeira parecia imóvel. Pensei que fosse impressão. Continuei andando. O piso rangia bastante. Subi para o 2º andar. Os quartos estavam praticamente vazios. Em um deles, havia apenas um armário enorme, antigo, de madeira escura. A porta estava fechada. Quando me aproximei, ouvi um som, como alguém respirando do outro lado. Era uma respiração lenta, pesada. Achei que pudesse existir algum animal preso ali. Segurei a maçaneta. Abri de uma vez. Nada. Completamente vazio. Mesmo assim, o cheiro ali dentro era diferente. Parecia perfume antigo, muito forte. Fechei o armário rapidamente.
Foi nesse momento que ouvi passos no corredor, passos lentos, madeira rangendo, como alguém caminhando descalço. Saí do quarto imediatamente. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. Pensei que fosse a madeira acomodando. Continuei andando. Então ouvi novamente. Dessa vez, atrás de mim. Virei. Nada. O mais estranho era que os passos paravam exatamente quando eu parava. Voltei a caminhar. Eles voltavam. Era como se alguma coisa estivesse me seguindo. Meu coração começou a acelerar. Resolvi ir embora. Enquanto descia a escada, ouvi claramente uma voz feminina, bem baixa, como um sussurro. Não vai. Congelei. Olhei para cima. Ninguém. Olhei os quartos, vazios. Saí quase correndo da casa. Quando cheguei na varanda, respirei aliviado até perceber uma coisa. Meu carro, a chave estava comigo, mas todas as portas estavam abertas. As 4, inclusive o porta-malas. Tive certeza absoluta de que as havia trancado. Entrei rapidamente. Liguei o motor. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. Uma mulher estava parada na janela do 2º andar, vestido claro. Cabelos compridos. Ela não fazia nenhum movimento, apenas olhava para mim. Pisquei. Não havia mais ninguém. Fui embora acelerando. Cheguei à casa do meu amigo completamente pálido. Contei tudo. Ele apenas ficou em silêncio. Depois perguntou: "Você entrou no quarto do armário?" Aquilo me arrepiou. Respondi que sim. Ele abaixou a cabeça, disse que todos os moradores antigos falavam exatamente do mesmo quarto. Segundo as histórias, era ali que a dona da casa passava horas trancada depois que os filhos desapareceram. Alguns diziam que ela enlouqueceu. Outros afirmavam que nunca mais saiu daquele cômodo. Na segunda-feira, já em casa, descarreguei todas as fotos da câmera. Foi então que encontrei algo que não tinha visto no local. Na primeira fotografia da escada, no canto superior direito, havia uma mulher, parada, metade do rosto escondida atrás da parede, vestido branco, cabelos muito escuros. Ela olhava diretamente para mim. Tenho certeza absoluta de que não havia ninguém ali quando tirei aquela foto. Ampliei a imagem. Ela continuava lá, sem distorções, sem borrões, como qualquer pessoa apareceria em uma fotografia comum. Mostrei a foto para um colega fotógrafo. Ele analisou os arquivos, disse que não havia sinais de edição, nem reflexo, nem dupla exposição, nada. Alguns meses depois, troquei de câmera. Mesmo assim, nunca consegui apagar aquela fotografia. Ela continua salva em um HD antigo que guardo dentro de uma gaveta. Nunca mais tive coragem de abrir o arquivo. E também nunca mais voltei àquela casa, porque existe uma última coisa que só percebi muito tempo depois. Na foto da escada, eu estava olhando para a lente, mas a mulher, ela não estava olhando para mim, ela estava olhando para alguém que estava logo atrás de mim. Quem trabalha com engenharia de avaliações e inventário de imóveis aprende a olhar para construções antigas com os olhos da razão. Rachaduras são problemas de fundação, assoalhos rangendo são ação da umidade, e o mofo é apenas falta de circulação de ar. Meu nome é Renan, tenho 34 anos e minha função é avaliar o estado estrutural de propriedades abandonadas ou em litígio judicial antes que elas vão a leilão. Sempre fui um homem prático, guiado por plantas baixas, trenas a laser e cálculos de depreciação. Mas em outubro de 2025, fui contratado para avaliar um casarão isolado no interior de São Paulo, construído no início da década de 1940 e abandonado há quase 40 anos após a falência da família fundadora. Ali, eu entendi que algumas casas não ficam vazias por acaso, elas expulsam quem tenta entrar. O casarão era imenso, de arquitetura colonial tardia, cercado por uma vegetação que já engolia a varanda de entrada. As janelas de madeira estavam todas trancadas por fora, com tapumes de compensado, o que deixava o interior em uma escuridão quase completa, cortada apenas pelo feixe da minha lanterna tática. Comecei o trabalho pelo andar térreo, medindo os cômodos para confrontar com a planta original do cartório de imóveis.
Tudo corria normalmente até eu chegar ao final do corredor principal, que dava acesso à antiga biblioteca e a uma sala de estar menor. Ao usar a trena a laser para medir o comprimento do corredor e a profundidade da sala vizinha, os números não batiam. Havia uma discrepância de exatamente 2,40 metros entre a parede de fundo da biblioteca e a parede externa da casa. Pensei que fosse um erro de leitura do aparelho. Calculei novamente. A matemática não mentia. Existia um espaço confinado, um quarto oculto, sem portas ou janelas, emparedado bem no centro da estrutura do casarão. Curioso e achando que poderia ser um antigo cofre embutido ou um esconderijo da época da guerra, comecei a inspecionar a parede de tijolos maciços da biblioteca. Atrás de uma estante de jacarandá podre, notei uma rachadura vertical no reboco. A argamassa ali estava esfarelando. Usei uma espátula de ferro para descascar o reboco até encontrar uma fresta larga o suficiente entre dois tijolos. Aproximei a lanterna e olhei pelo buraco. O interior. O espaço era estreito, comprido e totalmente revestido por uma tinta escura, quase preta. O mobiliário. No centro do espaço vazio, iluminado pelo feixe da minha lanterna, havia apenas uma cadeira de balanço de madeira escura, perfeitamente preservada, sem um grão de poeira. A atmosfera, o ar que escapou da fresta, não tinha cheiro de mofo antigo. Tinha um odor forte, sufocante, de vela de cera queimada e alfazema fresca. Decidi introduzir a trena a laser pela fresta, para medir a profundidade real daquele vão emparedado. Posicionei o aparelho no buraco e apertei o botão para disparar o feixe vermelho. O visor digital da trena começou a oscilar de forma bizarra. Em vez de marcar os 2 metros esperados, os números começaram a subir rapidamente. 5M, 12M, 24M, até que o aparelho emitiu um bip longo e exibiu a palavra errar. Foi quando o silêncio da casa foi quebrado. De dentro do espaço emparedado, exatamente do outro lado da parede, onde eu estava apoiado, ouvi o som nítido de madeira estalando, o som rítmico e cadenciado de uma cadeira de balanço indo para frente e para trás no assoalho. Niguez, niguez, senti o sangue fugir do meu rosto. Dei 2 passos para trás, deixando a trena cair no chão. O som do balanço parou no mesmo instante em que o meu aparelho tocou o piso. Peguei o celular do bolso para ligar para o engenheiro sênior da empresa e relatar a anomalia estrutural e a possível presença de um invasor dentro das paredes. O celular estava completamente sem sinal de rede, o que era esperado para a região, mas a bateria, que estava em 85%, despencou para 1% diante dos meus olhos. Antes que a tela apagasse, o aplicativo de gravador de voz do aparelho, que eu uso para fazer anotações de campo, ativou-se sozinho. O ícone do microfone começou a modular, captando um som ambiente muito alto, embora a biblioteca estivesse em silêncio absoluto. Aproximei o celular do ouvido. O alto-falante reproduziu a minha própria voz, gravada minutos antes. Discrepância de exatamente 2,40 metros, e então, colado ao meu registro, o áudio reproduziu um som de respiração pesada, como se alguém estivesse com a boca encostada no microfone do meu celular. 2,40 metros, você achou o quarto. Entra. Naquele exato milissegundo, um baque violento sacudiu a parede atrás de mim. Algo bateu contra os tijolos com tanta força que rachaduras reais abriram no reboco da biblioteca, soltando poeira branca no ar. O som do balanço da cadeira recomeçou, mas dessa vez era frenético, violento, como se alguém estivesse balançando com ódio. Eu não recolhi minhas ferramentas. Deixei para trás a trena, a prancheta com os papéis e a mochila. Corri pelo corredor escuro, tateando as paredes na penumbra, enquanto ouvia o som de passos pesados correndo por dentro das paredes, acompanhando o meu ritmo em direção à saída. Arrombei os tapumes da porta principal com o peso do meu próprio corpo e caí na varanda de entrada, sob a luz do sol da tarde. Voltei ao escritório e relatei que o imóvel apresentava grave risco de colapso estrutural interno, inviabilizando a vistoria completa. 2 dias depois,
Uma equipe de limpeza foi ao local recolher os materiais que deixei para trás. Eles me devolveram a trena a laser. Quando liguei o aparelho no escritório para limpar a memória de dados, fui até o histórico de medições salvas. O último registro, feito de dentro da fresta da parede, não exibia mais a mensagem de erro. Estava registrado no sistema da memória flash um número fixo que me faz acordar, suando frio até hoje. A medição final daquele espaço de 2 metros indicava menos 333 metros 00, uma distância negativa, como se o feixe de laser não tivesse batido em uma parede, mas tivesse viajado para dentro de uma profundidade que não pertencia ao espaço físico daquela casa. Hoje, continuo avaliando imóveis, mas se a planta baixa não bate com a realidade do terreno por 1 único centímetro, eu recolho minhas coisas, assino o laudo de recusa e não olho para trás. Meu nome é Lucas. Até hoje, 4 anos depois, ainda acordo suando frio quando sonho com aquela casa. Eu morava em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, daqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo e as histórias antigas nunca morrem. Em 2022, eu tinha 27 anos e trabalhava como fotógrafo freelancer. Um dia, um amigo me falou de uma casa abandonada nos arredores, perto da antiga estrada de terra que leva para o distrito. Diziam que pertencia a uma família que desapareceu nos anos 80. Ninguém entrava lá. Eu, idiota curioso que sou, vi uma oportunidade de fotos incríveis para vender como urbex. Cheguei no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e pintava tudo de um laranja doentio. A casa ficava no alto de um pequeno morro, cercada por mato alto e árvores tortas. Era uma construção antiga de 2 andares, com pintura descascada, cinza escuro e janelas que pareciam olhos vazios. O portão de ferro estava caído, meio engolido pela terra. Assim que passei por ele, senti um frio estranho no ar, como se o vento tivesse parado de soprar de repente. A porta da frente estava entreaberta. Empurrei devagar. O rangido foi longo, quase um gemido. Dentro, o cheiro era de mofo, terra molhada e algo doce demais, como flores apodrecendo. Liguei a lanterna do celular e comecei a fotografar. A sala estava intacta, como se as pessoas tivessem saído correndo. Móveis velhos, cobertos por lençóis amarelecidos, um relógio de parede parado nas 3h17 e um retrato de família na parede. Um casal e 2 meninas, todos sorrindo. Mas os olhos pareciam acompanhar meus movimentos. Subi as escadas. Cada degrau reclamava sob meu peso. No corredor do 2º andar ouvi o primeiro barulho, um sussurro, baixo, como alguém falando meu nome bem atrás da orelha. Lucas! Virei rápido, nada, só poeira dançando no feixe da lanterna. Entrei no quarto principal. Havia uma cama de casal com dossel, as cortinas rasgadas, balançando mesmo sem vento. Na mesinha de cabeceira, um diário aberto. As páginas estavam amareladas, mas a última escrita era recente demais. A letra tremida dizia: "Elas não param de chamar. As meninas estão com fome." Fechei o diário rápido, o coração batendo forte. Foi quando a porta do quarto bateu sozinha atrás de mim. O ar ficou gelado. Minha respiração formava vapor. Comecei a ouvir passos leves no corredor, como pés descalços de criança correndo. Risadas, baixinhas, distantes, mas se aproximando. "Vem brincar. Vem brincar com a gente." Tentei abrir a porta. A maçaneta estava congelando e não girava. Bati com o ombro. Nada. As risadas agora estavam dentro do quarto. Olhei para o canto escuro perto do guarda-roupa e vi 2 silhuetas pequenas, de vestidos brancos sujos, de pé, imóveis. Não tinham rosto, só buracos negros onde deveriam estar os olhos. Uma delas inclinou a cabeça, como se me estudasse. Corri para a janela. Estava trancada por fora com tábuas. Enquanto tentava arrombar, senti uma mãozinha gelada tocar meu tornozelo. Olhei para baixo. Não havia nada, mas a marca de 5 dedos queimados ficou na minha pele por semanas. De repente, a porta se abriu sozinha.
Saí correndo pelo corredor. As risadas agora eram altas, misturadas com choro. No topo da escada, vi a mãe do retrato. Ela estava lá, de verdade, parada no último degrau, olhando para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua boca se movia, mas a voz saía de trás de mim. Fica com a gente. A casa tem fome. Desci as escadas tropeçando, caí no último lance e bati a cabeça. Quando me levantei, a sala estava diferente. Os lençóis tinham sumido. Havia marcas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escalar. A porta da frente, que eu tinha deixado aberta, agora estava fechada com um cadeado enferrujado por dentro. Peguei uma cadeira e quebrei uma janela lateral. Pulei para fora no exato momento em que todas as luzes da casa acenderam. Luzes que não podiam existir, porque não tinha energia há décadas. Corri morro abaixo sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi as vozes das meninas gritando meu nome, cada vez mais distantes, mas cheias de raiva. Cheguei em casa trêmulo, com o tornozelo marcado e o celular destruído. Apaguei todas as fotos que consegui tirar. Nunca mostrei para ninguém, mas o pior não foi o que aconteceu lá dentro. Foi o que aconteceu depois. Desde aquela noite, às vezes, quando estou sozinho em casa, ouço risadinhas infantis vindo do corredor. E no espelho do banheiro, de vez em quando, vejo duas menininhas atrás de mim, de mãos dadas, esperando. Eu nunca mais voltei. Mas acho que elas vieram comigo. Se você estiver pensando em explorar alguma casa abandonada, não vai. Algumas casas não estão abandonadas. Elas estão esperando. Nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias de fantasmas. Sempre achei que casas abandonadas pareciam assustadoras, porque estavam caindo aos pedaços, cheias de mofo, silêncio e imaginação. Mas depois do que aconteceu comigo há 6 anos, nunca mais entrei em uma construção abandonada. Meu nome é Ricardo, tenho 37 anos e trabalhava fazendo avaliações de imóveis para uma empresa de seguros. Às vezes, eu precisava visitar casas antigas para verificar o estado da estrutura antes que fossem demolidas ou colocadas à venda. Foi assim que cheguei. Há uma casa isolada na zona rural de Minas Gerais. Ela ficava no fim de uma estrada de terra quase esquecida. O corretor que me entregou as chaves parecia aliviado por não precisar entrar comigo. Só tenta não ficar lá depois das 5 da tarde. Sorri, achando que era mais uma superstição do interior. Quando estacionei, o lugar parecia congelado no tempo. O mato cobria metade da fachada. As janelas estavam fechadas por tábuas, exceto uma no segundo andar, que permanecia aberta, apesar de não haver vento algum. A porta principal rangeu quando empurrei. O cheiro de madeira podre e umidade era tão forte que meus olhos chegaram a lacrimejar. Comecei a fotografar os cômodos, sala, cozinha, corredor, tudo. Completamente vazio, ou quase. Em um dos quartos havia apenas uma cadeira de balanço. Ela estava parada. Anotei aquilo porque achei estranho uma casa completamente saqueada ainda ter um único móvel intacto. Enquanto fazia as fotos, ouvi um rangido atrás de mim. Olhei imediatamente para a cadeira. Ela balançava devagar. Pensei que tivesse esbarrado sem perceber. Continuei trabalhando. Foi quando ouvi o segundo barulho. Dessa vez, vinha do andar de cima, passos lentos, pesados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Subi acreditando que algum morador de rua tivesse invadido a casa. O segundo andar estava completamente vazio, nenhum móvel, nenhuma pessoa. Os passos tinham parado. Enquanto verificava um dos quartos, ouvi a porta atrás de mim bater, corri até ela. Estava aberta, não havia vento. A sensação naquele momento foi estranha, como se alguém estivesse esperando que eu percebesse sua presença. Respirei fundo e continuei. No último quarto encontrei algo que não constava na planta do imóvel, uma pequena porta de madeira no chão. Parecia dar acesso a um porão. Levantei a tampa. Uma escada estreita desaparecia na escuridão.
Iluminei com a lanterna do celular. As paredes eram de pedra antiga. Desci apenas alguns degraus. No fundo havia outra cadeira. Exatamente. Igual à do quarto de baixo. Naquele instante ouvi um rangido acima da minha cabeça. Olhei para trás. A tampa do alçapão começou a fechar. Sozinha. Corri escada acima e consegui segurá-la antes que fechasse. Completamente. Meu coração estava acelerado. Subi de volta. Quando olhei para o corredor, vi uma mulher. Ela estava parada na outra extremidade. Vestia um vestido cinza extremamente antigo. O rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos. Achei que fosse alguma moradora. Senhora, a casa está interditada. Ela não respondeu. Apenas levantou lentamente a cabeça. Nunca vou esquecer o que... E não havia olhos, não eram buracos, era como se a pele cobrisse completamente onde deveriam existir. Mesmo assim, eu tinha absoluta certeza de que ela estava olhando diretamente para mim. Piscar foi um erro. Quando abri os olhos, novamente, ela estava muito mais perto. Não ouvi passos, não ouvi respiração, apenas aquela cadeira de balanço rangendo em algum lugar da casa. Corri escada abaixo, atravessei a sala praticamente tropeçando. Quando coloquei a mão na maçaneta da porta principal, ela não abriu, forcei por nada. Era como se alguém estivesse segurando do outro. Lá do ponto comecei a bater desesperadamente. Foi então que ouvi uma voz bem atrás da minha orelha, muito baixa, muito calma. Você entrou sem pedir licença. Senti uma respiração gelada tocar meu pescoço. Girei imediatamente, não havia ninguém. Mas a cadeira da sala agora balançava sozinha, cada vez mais rápido, cada vez com mais força. Sem pensar, dei um chute na porta. Ela finalmente cedeu. Corri até o carro sem olhar para trás. Quando entrei e liguei o motor, tive coragem de olhar pelo retrovisor. A mulher estava na janela do segundo andar, imóvel, sem olhos, apenas observando. Saí dali o mais rápido que pude. Na cidade, procurei um senhor que morava perto da propriedade. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Segundo ele, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido naquela casa. Nunca encontraram os corpos. Os únicos objetos que permaneceram exatamente onde estavam eram 2 cadeiras de balanço. Desde então, toda pessoa que entrava sozinha dizia ouvir alguém caminhando pelos cômodos, e quase todas afirmavam ter visto uma mulher parada na janela do segundo andar. Voltei lá apenas uma vez, cerca de um mês depois, acompanhado de 2 policiais e do novo proprietário. Queria provar para mim mesmo que tudo havia sido fruto do medo. Entramos. As cadeiras tinham desaparecido. Revistamos todos os cômodos. Nada. Antes de ir embora, resolvi tirar uma última fotografia da fachada. Quando revelei a imagem em casa naquela noite, minhas pernas ficaram fracas. Na janela do segundo andar não havia apenas a mulher. Havia outra pessoa ao lado dela. Um homem, usando exatamente a mesma roupa que eu vestia no dia da visita. Até hoje não consigo explicar aquela fotografia. Guardo a imagem dentro de uma caixa, no fundo do armário. Nunca mostrei para ninguém. O mais estranho, porém, começou meses depois. Às vezes, acordo durante a madrugada, ouvindo o rangido lento de uma cadeira de balanço vindo do corredor do meu apartamento. Sempre verifico. Nunca encontro nada. Mas, antes de voltar para a cama, noto um detalhe que faz meu sangue gelar. A porta do armário onde escondi aquela fotografia está sempre aberta. Eu tenho absoluta certeza de que a deixei fechada.